Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Pod Speakers, onde você conhece empresários, empreendedores, pessoas que têm uma voz aqui no mundo, na Europa, no Brasil. Nós somos aqui, eu, a Márcia Belmiro. Eu, Juliana Albanês. Estamos juntas para mostrar para você pessoas que são interessantíssimas, que têm aí uma história maravilhosa em algum campo aí que a gente gosta. E hoje nós temos um assunto que a gente gosta muito, né? Que é beleza. E não só o assunto beleza como um todo, mas um assunto que todos nós, os homens também, nos preocupamos sempre, que é com o nosso cabelo. E nós vamos falar aqui com uma pessoa que é muito inspiradora, muito divertida, vocês vão amar. A história dela é riquíssima, cheia de altos e baixos, então não é só aquela pessoa cheia dos sucessos, também vai mostrar aqui para vocês os momentos difíceis e como são superados. Uma pessoa aí com mais de 30 anos de experiência no ramo aí de cabelos, contando uma história de mais de 15 anos já de Alemanha. Eu estou aqui com a Lúcia's Estúdio aqui em Munique, no bairro de Schwabing. Tem sua linha de produtos que a gente também vai ouvir, vai entender aqui toda a história aí do SOS, né? Do LS para profissionais e para pessoas também como nós. Lúcia, muito obrigada por estar aqui no Pod Speakers com a gente. Olha, eu que agradeço, né? Porque, na verdade, eu já queria fazer esse podcast. Que linda! Então, vamos juntas hoje, hein? Então, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês e espero que seja um momento bem legal, né? Contando aqui, passando um pouco da minha história para vocês. Obrigada, querida. Bom, gente, e já começando aqui o nosso papo, desse jeito assim, bem Lúcia, bem descontraído. Lúcia, eu queria saber... como que foi essa história sua? A gente está falando aqui de muitos anos fora no Brasil, uma trajetória longa aí de empreendedorismo em outros países até chegar na Alemanha. Como que foi esse processo de você até esses produtos lindos aqui que estão no nosso cenário aqui hoje? Ou dos produtos, ou às vezes a beleza que te buscou. Como que foi esse processo? Olha, essa pergunta que você fez, a beleza te buscou. Não foi a beleza que me buscou, foi a dor. Eu fiz a dor o que eu sou hoje, como cabeleireira. Eu nasci numa família muito simples, ali em Feira de Santana, seis meninas, né? Eu vou contar sempre para que você possa entender por que eu sou cabeleireira, né? Uhum. E eu sofri muito bullying quando criança, né? Até porque eu sempre fui muito vaidosa. A minha mãe era extremamente vaidosa. A minha mãe tinha um problema no couro cabeludo dela. Ela só conseguia o cabelo na parte de trás, na parte da frente ela não conseguiu. E por incrível que pareça, eu saí com os mesmos problemas. Ele crescia e ele caía. Só que nessa época não tinha sobre terapia capilar, como hoje tem, que chegou não faz muitos anos, né? E depois a gente vai falar sobre esse tema. Mas nessa época não tinha nada disso. Mas eu era extremamente vaidosa como a minha mãe. Agora imagine alguém vaidoso com... O cabelo é tudo para uma mulher, né? E eu sofri essa dor quando criança. Então eu usava muito lenço para ir para a escola, porque eu tinha vergonha do meu cabelo. E na escola, os meninos, porque eu era uma pessoa muito nervosa, agitada, eles tiravam o meu lenço da cabeça. E ficava brincando de bola, jogando o lenço para lá, o lenço para cá, e não sei o que, não sei o que. E isso me destruía, né? E aí eu fui crescendo, fiquei mocinha, e a vaidade de cabelo. Eu queria cabelo, eu não tinha inveja, não tinha problema nenhum. Eu só queria cabelo, sabe? Eu só queria cabelo. E assim, eu ganhei meu primeiro presente, quando eu tive um namorado, eu ganhei o primeiro presente, ele me perguntou, o que você gostaria de ganhar na sua vida? E a primeira coisa que eu falei para ele, cabelo. Ele achou estranho. Onde que eu compro isso, meu Deus? Eu sabia, né? Cabelo. Ele falou, então, mas eu posso resolver? Eu falei, se você quer me dar um presente, me dá o dinheiro que eu resolvo. E assim eu tive meu primeiro alongamento de cabelo muito cedo. Isso, né? Ainda no Brasil? Isso ainda no Brasil. Tá. E aí, através disso, eu fiquei uma semana com esse alongamento no espelho me olhando. Foi o momento que eu descobri que eu era linda, eu era maravilhosa. E aí começou a despertar essa coisa de fazer outras pessoas ter essa mesma sensação, né? De se sentir bonita. Então, a minha dor fez com que eu me tornasse cabeleireira para deixar as mulheres bonitas, para elas não sentir a dor que eu senti quando eu era mais jovem.
E aí você já chega na Europa... Não é aí não. Aí que eu quero entender. E aí eu fui fazer, mais tarde eu continuei o relacionamento com essa pessoa que me fez a segunda pergunta. Tudo isso como um alemão, por isso que eu vim parar aqui. E ele me perguntou, e o que você gostaria de estudar? O quê? Cabeleireira. Cabelo de novo. Porque na minha cabeça eu pensei, pô, se eu estudo cabelo, eu vou ajudar outras mulheres e ajudar a mim mesma, porque aí eu vou ter todo o acesso a tudo isso, eu vou estar sempre bonita, né? E aí eu comecei, fiz meu curso ali em 91, né? Eu fiz meu curso em 91 no Brasil, me formei. Assim que eu me formei, essa mesma pessoa fez um presente para mim. Comprou um salão bem pequenininho ali em São Paulo, na Moca, no bairro de Brancos, que não tinha negros. E quando eu comecei minha profissão, eu me preocupei mais com o cabelo dos negros. A minha meta era essa. Eu fiz o curso normal que tem que fazer no Brasil, mas quando eu acabei, eu queria buscar coisa para os negros, alongamento, relaxamento, tudo que era para os cabelos crespos, né? Porque era a minha dor, para deixar as pessoas bonitas. E aí fui fazer várias especializações com produtos americanos, fui fazer curso com africanos para aprender a fazer trança, alongamento. Fiz o curso de alongamento com a minha cabeleireira. Então eu fui buscar soluções para deixar todo mundo bonito. Porque eu queria deixar todo mundo feliz, como eu senti aquela semana de felicidade quando eu ganhei o primeiro alongamento. E aí, ele me deu um presente que foi um salão de cabeleireiro bem pequenininho, era uma garagem, que uma mulher fez um salão ali, ficou grávida e passou o salão. Ele comprou na época esse salão bem pequenininho para mim, era uma garagem, era pequena, mas tinha tudo dentro. Eu só entrei com o meu corpo e a vontade de trabalhar na Moca. Isso. E aí comprou esse local ali na Moca e eu comecei ali. E durante 3 meses não entrava realmente ninguém, porque era um bairro de velhos, né, aposentados, brancos, e minha coisa era fazer esses cabelos especiais mesmo, especialização especial em cabelos crespos. E aí eu pensei um dia, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma promoção para aposentado. Fiz uma promoção para aposentado, contratei uma cabeleireira que sabia fazer unha, fiz uma promoção de cabelo e unha, e ali começou toda a minha história. Começou a vir pessoas, e vir pessoas, e vir pessoas, e aí foi crescendo. Depois dali eu subi para a parte de cima da casa, já abri um salão com noivas, com tudo, né? E aí, fiquei ali muitos anos, depois abri o segundo salão no Tatuapé, já estava com 2 salões, e continuei trabalhando, ganhando dinheiro, me sustentando, vivendo, e chegou um tempo que eu precisava sair do Brasil. Eu precisava sair, porque eu acho que em toda profissão tem uma hora que você diz, aqui já chegou o meu limite, eu não vou mais para lugar nenhum aqui, né? E no Brasil é difícil, né? E eu disse, não, eu quero sair, porque eu já vinha para a Europa, minha irmã mora aqui, eu vinha visitar, vi a necessidade, né, da Alemanha, né, de vir para cá e fazer algo aqui. Ai, que incrível, Lúcia, a beleza te chamou, né, a ser essa profissional, e você com os desafios do empreendedorismo aí durante uns 10, 15 anos já no Brasil, sendo empreendedora, Exato, né? E você colocou um novo patamar aí de desafio. E é isso que a gente procura trazer aqui no Pod Speakers para vocês. Pessoas que têm histórias, que têm aí o empreendedorismo, que têm uma voz aí para levar para o mundo. A Lúcia é uma speaker, ela também participou aqui da nossa imersão em Munique. E nesse momento ela também vai falar da trajetória dela como imigrante, como eu sou aqui na Alemanha, como a Juliana é lá na Inglaterra e como você que está assistindo a gente aqui ou está querendo ser. Por isso que o Pod Speakers traz pessoas com essa relevância aqui para você. Continuando então, que a gente está curioso, né? Como é que agora aconteceu esse desafio novo? Vou para a Alemanha e sempre com esse pensamento tão lindo que você veio trazendo. Eu quero ficar mais bonita e quero também achar soluções para deixar as outras pessoas mais bonitas, as pessoas que não têm acesso a esses produtos. E eu imagino que quando você veio para a Alemanha, né, Lúcia, as pessoas que tinham os cabelos crespos, que moravam aqui, tinha produto para o pessoal? Conta para a gente aí essa trajetória. Não tinha muita coisa, era bem difícil a situação. Bom, a gente está falando de que ano aí? Nós estamos falando de 2000 e... Olha, eu tenho uma dificuldade, tá? De 17 anos atrás.
Tá. Então 2014. 12. Nossa, não era nem 2000, então. É. 1997. É isso, eu pensei em 97, depois pensei, 97. Isso, Foi 97, exatamente em 97. E eu cheguei, eu vim trabalhar com um cabeleireiro brasileiro, né? Através de uma amiga que me apresentou a ele. A gente começou a fazer um trabalho junto aqui, e depois de um ano ele fechou o salão dele. E aí eu comecei a pensar o que eu faço agora. E lá já havia a dificuldade das pessoas, né? De não ter produto, de não ter quase acesso a nada para essas pessoas, né? E o que eu fazia? Depois que eu passei a trabalhar sozinha, para mim, eu ia para o Brasil 2 vezes por ano e trazia a mala cheia de produtos. Só que tinha um porém, com os produtos do Brasil, quando eu trazia para cá, eu não via solução nos cabelos. Quando os clientes voltavam, o cabelo não estava legal. Eu dizia, gente, o que está dando de errado? No Brasil sempre deu certo, tudo funcionou, mas por que não está funcionando? Eu comecei a questionar isso. E eu comecei a procurar feiras, né? Feira de cabelo, feira de cosmético. Comecei a ir, comecei na Itália, fui para a Espanha, aí fui para a América, gente, eu fui até para Hong Kong. E virei rato de feira, né? Fui para o Brasil e eu conversava muito com as pessoas. Dizia, gente, eu estou com uma dificuldade na Alemanha para dar resultado nas progressivas, nos alisamentos, nos permanente afro, em tudo que eu faço, nos tratamentos. E aí comecei a conversar com os químicos e eles disseram, olha, você já deu uma olhada? Porque os produtos, quando eles saem do Brasil, ele muda a composição química. O dono da empresa é obrigatório ele mudar a composição para se adaptar com o clima do país, né? E aí eu falei, então é aí que está o problema. É que o produto, eu vou buscar no Brasil, mas a composição é do Brasil. Para o né? clima do Brasil. Para o clima do Brasil, para tudo, né? Do Brasil, não é para a água do Brasil, né? E aí que começou a questão de eu procurar uma solução para isso. Eu falei, então, mas eu acho que na Europa, onde que esses produtos devem estar entrando na Europa. E aí estava começando a entrar os produtos brasileiros na Europa. Estava começando, com Biostratos, várias marcas, que eu não vou falar aqui, várias marcas estavam começando a entrar. Eles, quando entravam aqui, eles passavam por um processo de mudança. Em alguma coisa lá, o produto para ser aprovado para entrar no país, ele tem que ser analisado. E aí eu fui buscar onde que estavam esses produtos, né? Comecei a ir para as feiras, perguntar, e aí eu descobri Espanha, descobri Portugal e comecei a importar. E outra coisa também que eu comecei a fazer, nesse processo, eu lembrei de uma receita que alguém tinha me dado quando eu trabalhei para uma firma americana, muitos anos, muito conhecida, conhecidíssima, que tem produtos para todo tipo de cabelo, principalmente para o cabelo crespo. E aí, esse rapaz, ele falava espanhol, ele estava no Brasil, eu fiz muitas feiras para essa firma, porque ela estourou no Brasil na época para o permanente afro e para os alisamentos. E era a minha área muito forte, E aí ele me passou uma receita, assim, um dia de feira ele me passou uma receita, ele dizia assim para mim, isso há muitos anos lá atrás. E eu fui buscar essa frase lá atrás para resolver o meu caso aqui na Alemanha. Porque mesmo importando o produto de Portugal e da Espanha, mas ainda aí não era o que eu estava precisando. Eu precisava de algo mais forte para resolver o problema das pessoas aqui, porque eles tinham muita dificuldade aqui com o cabelo. E aí eu fui buscar essa coisa. Eu disse, um dia esse cara me falou que essa mistura, com isso aqui, com isso lá, isso dá um creme poderoso. E eu comecei a fazer. Eu chamei a Cássia, minha funcionária que trabalha comigo até hoje, e falei, Cássia, eu tenho uma receita. Vou fazer, vamos provar no teu cabelo, nos cabelos, vamos ver o resultado que isso vai dar. E eu comecei a fazer essa mistura lá no meu escritório, na minha cozinha. Misturava os produtos que ele tinha me falado e comecei a vender, comprei uns potes na internet e comecei a misturar. E aí eu ainda acrescentei mais alguma coisa, porque eu queria uma coisa mais emequitante, com um pouco mais com mais óleo para amaciar mais o cabelo. Aí eu ainda pus mais algum óleo dentro, né? E provei óleo de tutano, vários óleos, e até que eu achei o óleo certo e comecei a fazer. E eu botava o potinho, mandei fazer umas etiquetas do Reshop Brasil, que é meu shop online, e coloquei lá, e aí as pessoas começaram a dar um nome a esse produto. E começaram a usar. Virou uma loucura. Chegava a fazer 100 potes e acabava tudo em uma semana.
povo comprava desesperado. E até hoje isso acontece, é uma loucura. E começamos a misturar e fazer os potinhos. E a gente fazia bem pouquinho e vendia num preço legal. Cuida. E quando a pessoa não podia comprar, eu dizia, leva. Eu dava para a pessoa. E dizia, em 3 meses você volta aqui e me diz alguma coisa. Em 3 meses a pessoa voltava, eu tomava um choque. O cabelo todo recuperado, cabelo loiro, cabelo com relaxamento, estragou com isso. E começou a dar certo. E começou a funcionar muito bem. Isso. Que legal, Lúcia. A gente está vendo, né, os empreendedores que chegam aqui, todos eles são muito corajosos, como você teve essa coragem, estudiosos, né, Ju? E pioneira, né? Porque você abriu um mercado que até então não existia. Não, era bem pouco mesmo, quase não existia. E essa mudança, Brasil, primeiro você já veio para a Alemanha, não, né? Eu vim direto para a Alemanha. Tanto quando eu saí do Brasil, eu deixei meu salão ainda funcionando no Brasil há algum tempo ainda. E você, bom, mesmo que foi uma carreira curta no Brasil, né, na área de cabeleireiro, você já logo veio para cá? Não foi curta, foi 17 anos no Brasil. Não. O que você vê de mudanças que você teve que se adaptar aí do empreendedorismo no Brasil para cá? O que mudou na Alemanha, no seu business, no negócio da beleza? Olha, mudou muita coisa. Valorização, né? Disciplina, né? Eu já era uma pessoa no Brasil muito organizada com as minhas coisas. Eu sempre tive contador, advogado, sempre paguei imposto no Brasil, né? Então, eu acho que quando você já tem isso e você chega no país e respeita o país, e tudo é uma mistura de muitas coisas para se adaptar, né? Você tinha que, né? A gente vem de um país que, eu não quero falar mal do meu país, eu amo o Brasil, mas a gente sabe que é o país do jeitinho, né? Formalidade, talvez, mas aqui não tem jeitinho, né? Eu até fiz um jeitinho aqui que deu um resultado, foi um jeitinho que no começo parecia uma coisa ruim, mas que depois foi uma coisa muito boa para mim, foi a minha divisão de águas na minha vida, que resolveu a minha vida. Então, esse jeitinho também eu acho que é importante, porque ele acaba te levando para um caminho que você vai ter que falar, ou eu vou para o caminho certo, ou eu vou ficar fazendo a coisa errada. Né? A decisão é das pessoas, né? A mudar e a melhorar a seu modo de pensar o que está fazendo. Eu preferi mudar para o melhor e que me trouxe grandes resultados. Essa pergunta muito importante para quem está lá no Brasil, para quem está em outro país e é uma cabeleireira, é uma profissional. Essa pessoa, quando vem para a Alemanha, ela já pode começar a atuar ou tem um processo aí de, vamos dizer, alemanização da sua profissão? Tem alguma certificação que tem que fazer para ser cabeleireiro aqui na Alemanha? Tem, Márcia. A nossa profissão não é reconhecida aqui. Quando você diz o que você estudou no Brasil, não é reconhecido. Você não pode já chegar aqui no dia dia seguinte e abrir o abrir. salão. Não pode. Aqui, até mesmo quem estuda aqui também não pode abrir um salão. Ele tem que passar pelo master, né? Ele tem que fazer um outro curso superior como professor. Fazer tipo estágio também. Ele tem que passar por todo um processo, né, para poder chegar aí e abrir um salão. Não é assim, não. Então, olha, gente, quem está aí de repente no Brasil, né, querendo vir, a gente também acabou de conversar com uma contadora, né? A gente vai ter aqui esse episódio também falando de internacionalização de empresas. Você sabe que no Pod Speakers é assim, né? A gente quer trazer vozes de diferentes locais e formatos e conhecimentos. E aí, Lúcia, para deixar bem claro para o pessoal, pode vir para a Alemanha? Sim. Vai ter um tempo de adaptação aí, de estudar, de ter certificações, exatamente, de também até estágio, até conseguir. Exatamente. No meu caso, eu no Brasil tive salão muito cedo, eu no Brasil depois eu coloquei também uma escola para ensinar as pessoas no Brasil, então eu já tinha um processo, eu peguei toda a minha papelada e coloquei em alemão, mandei traduzir tudo em alemão e trouxe isso para cá. Quando eu comecei aqui, eles exigiram, eles disseram, na verdade, quando eu comecei a trabalhar para mim, eu fui lá e fiz meu documento imediatamente. Quando eu saí do salão da pessoa que eu trabalhava, no dia seguinte eu fiz os documentos para começar a trabalhar para mim aqui. Só que eu não podia fazer tudo que um cabeleireiro faz. Eu fui lá e eles perguntaram, a senhora vai abrir empresa de quê? Eu disse, olha, eu vou abrir uma empresa com especialidade do Brasil. E qual é a especialidade do Brasil? Eu fui primeiro buscar o que dentro do livro dos cabeleireiros não estava lá.
Não estava trança, não estava relaxamento de cabelo, não estava permanente afro, não estava essas coisas. E aí eu falei, então é isso aí que eu vou colocar. O que não está no livro deles eu vou colocar. No meu papel, né, no BVEB, né, lá para fazer o documento para abrir empresa aqui. Eu coloquei isso lá, eu vou vender produtos brasileiros e vou fazer técnica que não está no livro do cabeleireiro. Alemão. Alemão, exato. E aí eu fiz isso. Tá, tudo bem. Abri um lugar e comecei a fazer a especialidade que eu tinha colocado naquele papel. Só que com o tempo você se perde um pouco. Porque se você vai fazer um alongamento, você tem que cortar a ponta do cabelo, não tem? Se você vai fazer um relaxamento, você tem que secar o cabelo. E eu comecei a fazer essas coisas. Esqueci do papel, porque aí bombou o salão, dia e noite trabalhando igual uma louca. E aí você esquece. Você esquece. E aposta, né? Nas redes sociais, você aposta na época era o Orkut, né? Como é que chama? Orkut. Apostava lá, olha, antes e depois, eu fui fazendo. E um belo dia, isso tudo veio à tona, né? É isso que as pessoas às vezes fazem de errado. Elas chegam aqui, eu faço coxinha, eu faço empadinha, eu faço isso, eu faço aquilo, lá eu vendo por tanto e põe lá nas redes sociais. Mas no dia que se você não está registrado direito e fazendo as coisas certas, um dia que você for denunciado ou um controle, eles vão buscar tudo nas redes sociais, sabia disso? Eles vão buscar lá o que você faz, tira foto, né? E aí, olha, essa mensagem, Lúcia, é tão relevante para as pessoas que querem trabalhar com seriedade. Mas nós, brasileiros, muitas vezes a gente é ansioso mesmo. Sim. Porque a gente é muito mão na massa, né, Lúcia? A gente quer que dê certo rápido. E não tem nada de errado, tá, gente? Não tem nada de errado. Querer fazer. Mas realmente a história da Lúcia é muito legal, que vai virar um livro, né, Lúcia? Já virou um livro, daqui a pouco está lançando, já está em alemão e português. Ai, que legal! E só está faltando só uma foto da capa de último momento, a gente ia lançar agora no final do ano, de último momento eu mudei a capa e vai demorar um pouco, mas aí vai para o livro essas histórias todas, porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres como chegar aqui, como se posicionar e como fazer as coisas certas, vai ser muito bom. Muito legal. E a história é muito legal da Lúcia nesse sentido, que no final disso tudo, que eu já ouvi a sua história, né, Lúcia? Eles te apoiaram, né? Eles entenderam o seu momento. Exato. E eles fizeram um plano de ação, Ju, para ela conseguir ter todas as certificações para ela fazer o trabalho que você faz hoje com um salão lindo, num bairro lindo aqui de Munique, Verdade. com funcionários, dando empregos, isso, né? Gerando renda para a sociedade. E hoje eu sou professora, estou gerando também, já tem pessoas que estudam. Profissionais. Sim, profissionais. A gente dá hoje aos BIDO de 3 anos, ensinando na prática e a alemã ensina na teoria. Né? Ó, gente, para quem não sabe também do Brasil, quem está em outros países e quer vir para a Alemanha, a Ausbildung é o ensino técnico. É como se fosse o nosso Senai, é como se fosse o nosso Senac lá do Brasil. E já é um processo que o jovem ou a pessoa que está fazendo já recebe um valor ali de bolsa. Exatamente. E estuda e trabalha. E a Lúcia é uma das teachers aí, né? Uma das professoras para esse Ausbildung, né? Que se chama. Ô, Lúcia, um ponto que eu vejo que a gente que trabalha com empreendedores brasileiros é a questão da adaptação, né? De criar os produtos. Vamos para a área de alimentos. Às vezes a pessoa quer fazer um pão de queijo aqui, mas o queijo é diferente, o paladar local é diferente. A gente tem um caso bem famoso lá da Inglaterra, que ela foi querer fazer doces e ela trouxe o mesmo paladar nosso brasileiro na Inglaterra, que tem um gosto muito diferente, que é bem menos doce do que o brasileiro. Você teve alguma coisa assim que você teve que se adaptar à Alemanha especificamente, porque no Brasil era de uma maneira, as pessoas gostam do cabelo de um jeito, mas aqui na Alemanha foi completamente diferente? Era outro visual? Por exemplo, quando eu trabalhei em um local, eu fazia os cabelos todos arrumadinhos. Cortava tudo retinho, bonitinho. Como é que chama? Os repicados em 3 camadas, né? Eu dar uma camada, tudo bonitinho. E aí foi até uma época que eu trabalhei com a minha irmã. Essa pessoa foi a minha irmã também é cabeleireira também, tem um salão aqui. E aí começou a ir muita gente na hora do almoço. Já tinha até fila, para falar a verdade, para cortar comigo. Boa. Só que na hora do cabelo das alemãs, eram muitos alemães, eu não falava nada, né? Minha irmã que fazia toda essa comunicação, e eu arrumava o cabelo, deixava elas tudo arrumada.
Mas eu sentia, porque assim, quando o cliente ele não gosta de alguma coisa, ele mostra isso. E eu sou muito de olhar no espelho e ver o que o cliente está pensando, né? a maneira que ele está reagindo. Porque o cliente, quando ele começa a gostar do que tu está fazendo, ele faz bico, ele faz assim. A mulher faz assim. Vai fazendo assim, sabe? Se ela não faz isso, alguma coisa está errada com o que está fazendo. Eu ensino isso para as meninas lá, fica esperta com o bico das clientes. Olha o bico, gente. Elas ficam assim, ó. E elas ficam se amando no espelho, assim, elas mudam o comportamento. Uhum. E eu sentia que elas não estavam mudando. E minha irmã, eu falei para minha irmã, não sei, elas não estão fazendo biquinho. Está dando alguma coisa de errado? Minha irmã falou assim, você está deixando elas muito comportadas, querida. Aí que você viu que foi cliente mesmo de fila. Eu comecei a dar uma de doida, deixar tudo armado, tudo doido, tudo para cima, do lado, para não sei o quê. Peguei um gel lá, comecei a jogar. Pronto, foi sucesso, os homens também. Isso é muito perceber o cliente, né? Prestar atenção. No detalhe. São detalhes. E aí começou a dar tudo certo, porque aí eu comecei a entender que o alemão gostava de cabelo assim, o brasileiro era o arrumadinho, o lisinho, não sei o quê. O americano, o internacional gosta do cabelo reto, o alemão também às vezes gosta quando o cabelo é curto, que joga tudo para cima, que faz uma coisa meia desconectada. Os estrangeiros gostam de uma coisa mais reta, assim, que não pode dar uma viradinha. Então, você vai entendendo isso e você vai se adaptando. É realmente olhar para o que você está fazendo. Não é simplesmente fazer, é simplesmente perceber o cliente. Uhum. Agora, eu estou muito curiosa que você falou de uns potinhos aí que vendiam como água, né? Sim. Dos produtos que você foi fazendo lá, sua poção mágica, né, para os cabelos que sofrem aqui com a água da Alemanha, né? A gente sabe que é uma água que tem mais calque, né? Que é o calcário. Uhum. E eu sei porque eu sou cacheada, sou sua cliente, né? E quando que virou a chave que você falou assim, chega, eu quero um outro passo na minha carreira e aí esse produto aí, conta pra gente essa história. Olha, a ideia do produto já é uma coisa antiga que eu nem sabia. Minhas irmãs, elas me olham muito, porque eu falo muito, né? E eu tenho muitos sonhos. E minhas irmãs, elas ficam falando, olha, você já percebeu que você já realizou aquilo que você falou não sei quantos anos atrás? Eu falei, ela falou sim. E quando eu pensei nos produtos que a minha irmã viu, que ela disse, você vai lançar o produto? Nossa, você já fala isso há tantos anos. Eu falei, ela fala, você sempre falou que você queria ter os seus produtos, né? Até porque eu já fazia aquele na cozinha. E eu queria realmente passar para um profissional fazer isso. Eu digo sempre, gente, eu não sou química, eu sou cabeleireira. Eu uso aquilo que o químico desenvolve, que eles fazem, né? Mas eu já tinha esse sonho que estava lá, que minha irmã sabia, eu sabia também, né? E eu comecei a pensar, por que não fazer isso? Por que não melhorar o que eu já tenho? Eu trabalho com várias marcas, mas tem uma marca que foi eles que produziram o meu produto, que sabe do que eu gosto, sabe que eu sou exigente, sabe que eu sou chata, né? Eles sofreram para fazer esse produto. Esse produto ficou 3 anos indo e voltando da fábrica de Portugal. Você até colocou, né, Juliana, como é que é a dificuldade para achar os ingredientes? Mas os ingredientes aqui da Europa são os melhores, que vão para o Brasil. E as composições dos produtos aqui, dos ativos, os melhores são da Alemanha, da Suíça. Né? Por exemplo, a maçã. Maçã para desenvolver produtos, o melhor lugar é Suíça, a maçã suíça. Então, os ativos praticamente são todos da Europa e são os melhores, principalmente da Alemanha. Pode sim, lógico. Ai, que né? Então, eu comecei a pensar, eu já estou na profissão há tantos anos e eu queria fazer algo para a minha aposentadoria. Eu pensei na aposentadoria também, realizar um sonho e depois ter alguma coisa para continuar trabalhando na minha área. Porque vai ter um momento que eu não vou mais estar na área, porque são quase 30 e poucos anos de trabalho com cabelo. Eu amo o que eu faço, gente. Para você permanecer 30 e poucos anos, desde 91, fazendo a mesma coisa, é porque você ama muito. Eu amo muito o que eu faço, mas vai ter uma hora que eu preciso de tempo para mim. Eu quero ler meus livros, eu quero fazer algumas coisas. Então, eu pensei, e por que não desenvolver um produto bom, botar alguma coisa no mercado que eu possa provar dentro do meu espaço, posso ver o resultado dentro
dentro do meu espaço e fazer algo para depois, quando eu me aposentar, ter uma renda. Isso que você está falando é importantíssimo. Do empreendedor não apostar todas as fichas numa galinha só, né? Não. Você, como a gente disse. Minha vida então, toda você não. trabalha, você hoje está, né, a pleno vapor, mas você já prevendo que Sim. no futuro talvez a gente não tenha esse pique, esse gás todo, e a gente tem que criar uma segunda, um plano B, Um plano B, exatamente. Então, para o empreendedor, fantástico. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, poxa, eu quero continuar trabalhando, mas eu não quero ficar em pé o dia todo. Eu tenho um shopping online que funciona já bem. Então, eu posso vender meus produtos aonde eu estiver. Se eu tiver, e a minha ideia também mais tarde é ir continuar morando aqui, mas também morando em Portugal. Então, eu posso trabalhar nos 2 países. Deixo aqui uma pessoa para mandar os produtos, trabalho lá, mando lá também. Então, eu não quero parar de trabalhar, não quero, porque eu acho que o trabalho foi uma coisa que sempre me deu muita força, que sempre me deu muito ânimo, né? Então, eu quero continuar fazendo alguma coisa ainda, né? Mas me diz, esses produtos, eles são para nós, para as consumidoras finais, e você também tem produto para quem é profissional? Tenho, porque assim, aqui em Munique, na Alemanha quase toda, eu fui uma das primeiras pessoas a trazer a progressiva para cá. Aham. Tá? E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso no salão, o que os salões aqui na Alemanha faziam? A gente não faz, mas eu fiquei famosa, todos os salões aqui de Munique me conhecem. Não tem um que não me conheça, todos, donos de salão. Então, eles mandavam os clientes dele para mim. Aí eu pergunto sempre para o cliente, você vê através da onde? Das redes sociais, algum cliente indica? A gente sempre pergunta isso, né? Que eu falo muito, então eu sei tudo que o cliente... Tiro todas as informações. Ele dizia assim, não, foi meu cabeleireiro que me mandou aqui. Aí eu pensei, poxa, se os cabeleireiros estão me mandando essas pessoas para cá, por que eles não compram os produtos? E aí foi que eu tive a ideia eu trabalho com essa empresa que fez meus produtos, então eu tive a ideia de começar a vender os produtos para os salões. E comecei a fazer os seminários, né? E aí que entra a Lucy Speaker aí. Exatamente. Dando E aí eu aula. comecei a treinar os salões, dizer, olha, faça seu grupo, eu vou aí, treino vocês, ou então vem aqui no meu salão. E aí começou a dar super certo, eu queria fazer um evento grande. Eu me lembro que na época foi a Rosane também que falou, que fui me consultar com ela, eu sempre vou me consultar com profissionais, né, que eu acho que isso é muito importante. Se você não sabe algumas coisas, você tem que ir buscar, né? Você não sofre por falta, você só sofre por falta de não ter sabedoria. Então, sabedoria tem que se buscar, né? Você não sabe isso, você vai lá e busca, e alguém vai te aconselhar que sabe melhor que você. Né? E eu fui buscar com a Rosane, né? E a Rosane falou, eu falei, Rosane, o que você acha? Eu faço um seminário enorme com muitas pessoas de salão, ou eu começo devagarinho? Ela falou, você começa devagar, vai fazendo lá no teu salão, vai oferecendo nos salões, e assim eu comecei a fazer né, devagarinho ali, até porque era um projeto grande, eu também não queria assim entrar e de repente não dar certo e me frustrar. Então eu falei, então tá, eu vou começar assim, comecei a fazer isso, e aí eles foram criando confiança em mim e comprando meus produtos. Eu treinei os salões, fui comprando os produtos e hoje essa marca que fez meus produtos, eles são super conhecidos, hoje eles são super conhecidos aqui, muito conhecidos, porque eu fiz feiras também, investi pesado mesmo na época. E mais tarde eu pensei, por que eu não vou fazer a minha linha, né? Aí, com tudo isso, eu pensei, vou fazer a minha linha, com essas mesmas pessoas que eu confio, porque fazer um produto não é simplesmente alguém falar assim, pega lá o produto que já está feito e põe no frasco e bota o nome. Não é isso. Não é assim que você faz um produto, né? As pessoas que fazem isso, fazem para ganhar dinheiro, mas não fazem para ter resultado. E cabelo não se brinca, né? Então, a gente testou muito isso no salão, de cansar. Cansei a fábrica e cansei minhas funcionárias também. Às vezes eu trazia um produto para elas e nem dizia o que era. Eu falei, prova esse produto aqui. Aí eu queria saber a opinião delas, né? Foi elas que me deram também né? Que chegaram e disseram, não, esse é bom, esse fez isso, esse fez aquilo, que deu feedback, né? Os clientes também. E chamava pessoas, olha, eu tenho um produto para testar, você quer ser minha modelo, você não vai pagar nada, você vai ser cuidada por mim. Então, a gente foi 3 anos fazendo isso, fazendo até uma hora que nós chegamos onde a gente queria, né? A gente foi para coisa. Estamos né? aí. Hoje a gente está vendendo para os salões, aí eu troquei, eles confiam. Bom, eu acho que o importante do empreendedor é criar no seu cliente confiança. Se você criou confiança, o produto que você botar no mercado, ele compra, tá? E aí eles têm confiança. Lúcia, eu queria te pedir para falar para o pessoal ali, né? Agora falando para o seu colega cabeleireiro, né?
esses seus produtos aqui na Europa, eles cuidam que tipo de cabelo ou que tipo de tratamento? Fala para esse colega que está aqui na Europa conhecer. Quando eu investi na parte de alisamento sem química, porque eu também faço alisamento com química, né, com relaxamento e tudo, eu direcionei esses produtos para todo tipo de cabelo, tanto para o cabelo crespo e tanto para o cabelo liso. Porque a nossa clientela é internacional. Eu não posso criar um produto só para branco, para cabelo liso ou para cabelo crespo, porque a nossa clientela é de todo lugar do mundo, até japonês a gente tem. Então, a gente criou um produto de alisamento, criou um botox, que não é só para o rosto, também serve para o cabelo. Por que o botox? Porque o botox ele dá preenchimento no fio, ele tira o arrepiado do cabelo, dá brilho e preenche aquele cabelo que está assim. Aquele cabelo fica mais sacudido, mais leve, mais bonito, e o brilho do cabelo. Né? Uma pessoa que diz para mim, Lúcia, eu não quero alisar meu cabelo, eu só quero tirar o frizz, ou então eu quero tirar, se está muito crespo, eu quero soltar mais os cachos, a gente entra com botox. Aí chega uma pessoa, olha, eu quero um cabelo liso, eu não quero ter trabalho. Não quero ter trabalho nenhum, eu quero acordar, tomar banho, lavar o cabelo, pegar o secador e só secar e dar um estilezinho ali, porque eu não tenho tempo. Eu também pensei no país, que é um país que ninguém tem tempo, toda mulher trabalha. Eu olhava na academia, as mulheres se acabando na academia um tempão para desembaraçar, para secar. Então, tudo isso é pensado para facilitar a vida. Então, a gente desenvolveu o Botox para tirar, reduzir volume, alisar, tirar frizz e criamos a progressiva, que chamamos aqui de queratina berrando, que alisa o cabelo, deixa liso, a pessoa não tem mais trabalho, também deixa o cabelo brilhoso, deixa o cabelo lindo e maravilhoso. Depois nós criamos um produto para você hidratar, que seria a pós-queratina, que não é só para quem fez progressivo ou fez a queratina berrando, ele serve também para hidratar o cabelo, dar brilho no cabelo, facilitar na hora de pentear e cuidar do cabelo. Depois criou o meu amor, que é o SOS, né, que a gente, né, que eu falei para vocês que a gente fazia lá nos fundos, né, e foi criado com muito carinho, que está sendo também um sucesso. Deixa eu ver, eu acho que ele está aqui. Aqui não, esse é o pós-queratina, que ele é muito importante para você usar depois que você faz a progressiva. Pode usar também sem progressiva, mas ele é muito bom porque ele deixa a progressiva mais tempo, bem mais tempo no cabelo, mais brilho, preenche os fios, é fantástico. A minha cabeleireira diz assim, eu amo esse produto. Ela fala todo dia para mim, eu amo esse produto. Foi bem desenvolvido, foi muito pensado, foi muita amostra, foi muito gasto, né? Agora, o nosso SOS, gente, esse SOS, ele me deu muito trabalho. Por incrível que pareça, eu já desenvolvia ele, né, ali. Mas eu queria deixar ele igual, quase 90% igual, porque as pessoas conheciam ele. E as matérias-primas são caríssimas, mas são tão caras, que eu cheguei até uma hora a falar com a pessoa, com a fábrica, dizer, olha, gente, eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou continuar fazendo como eu fazia, porque ficou muito caro. E pensei, repensei, falei, não, meus clientes merecem, as pessoas merecem esse produto, né? Ele saiu caro, mas vale a pena. Né? Quando o cliente chega lá, ele que dá o feedback, ele diz assim, nossa, semana passada a gente pegou uma moça, a gente fez um trabalho que a gente está testando um outro produto e ela veio e ela disse assim, nossa, eu estou tão feliz porque aquele produto, o seu SOS, curou meu cabelo em 3 meses. Isso é ir para casa e dormir em paz, né? Exatamente, eu falei, eu consegui, né? Agora, Lúcia, veio a necessidade, né, de expandir essa voz para os profissionais da beleza, e aí nasce a Speaker, que a gente vê que você já é muito falante, você já tem isso na veia, mas daí veio de uma maneira profissional, né? Essa Speaker. E eu percebo que, até eu mesmo cometi esse engano eu sempre também fui muito extrovertida, de achar que todo extrovertido é um bom speaker, mas às vezes nem sempre. Não. Você passou no processo de speaker por alguma coisa que, por ser essa mulher extrovertida, que tem essa energia, essa presença, de falar, não, eu preciso melhorar isso na minha comunicação para poder vender meus produtos? Olha, eu penso isso todos os dias. Sinceramente, eu penso isso todos os dias, sim, lógico, com certeza. Né? Porque eu sou assim, eu sou virginiana, né? Apesar de não acreditar em signo, mas se você ler, tem algumas características, né? De ser exigente, de querer as coisas perfeitas, né? E eu olho meus vídeos, né? Eu olho e digo, ai, que coisa horrível, gente. Essa fala,
Agora eu estou melhorando. Nossa, no começo eu atropelava tudo e batia os braços, era uma coisa, né? Então, eu acho que é você ser o seu próprio crítico, né? A crítica, as pessoas pensam que ela não é construtiva, ela é construtiva sempre. Quando você não vê ela com uma coisa negativa, mas com uma coisa de melhora, né? Então, em algumas situações que eu vi, eu falei, eu preciso melhorar. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou atrás para melhorar cada dia mais. Tanto que a Lúcia estava aqui também na nossa imersão em Sim, Munique, exatamente. né? Quando eu vi lá a chamada, eu falei, é para mim, gente. Não tem... Foi. Não, eu te mandei mensagem. Você já tinha me avisado. Quando tiver, você me avisa. É isso mesmo. Quando você falou, eu falei, é para mim, gente. Exato. E, Lúcia, a gente caminhando aqui, né, para o pessoal conhecer mais ainda de você, a gente tem um quadro que se chama Ninguém Me Contou, mas eu vi. Conta pra gente o que ninguém te contou aí no seu mundo de cabelos, do seu trabalho, de Alemanha, talvez, que ninguém te contou. Você teve que ver com seus próprios olhos. Quer dizer, ia ser ter um quadro, poderia ser um quadro engraçado, mas no caso não é, né? Não, a resposta sempre, não, nem sempre. Por exemplo, fazer as coisas certas e respeitar um país. Né? Se eu não tivesse feito isso, eu não teria a oportunidade que eles me deram na época, como você, em algum momento você falou sobre isso. Né? Você chegar aqui e achar que isso é Argentina, é outro país, é Brasil, não. É coisa que você não sabia, mas quando você viveu, você descobriu, olha, eu fiz o certo, que por isso que está dando um resultado bom, né? Então, quando eu cheguei aqui, pelo fato de eu ter feito tudo certo, na hora que eu passei pelo deserto, na hora que eu passei pelo momento difícil da minha vida, que veio alguém e falou para mim, ou você faz isso ou você fecha. E aí, quando eles puxam a ficha, a Alemanha é muito, eles sabem quem é quem aqui. Quando eles puxaram a minha ficha, é o Recaiser, é o Oba-maestra dos cabeleireiros, sentou de frente para mim e disse assim, eu sei quem você é. A gente não quer fechar o teu local. A gente quer te ajudar a manter esse local. Então, a gente vai te dar o caminho. E aí eu percebi. Então, eu fiz o certo desde o começo, porque se eu não tivesse feito o certo, não era essa a conversa seria outra. Não ia nem ter essa conversa, na verdade. Verdade. Né? Então, ninguém te contou, você viu e viveu. Exatamente. E tem uma coisa de, às vezes, a gente não tá sempre em outro lugar, né, Lúcia? Está na Alemanha, leis alemãs, respeito à cultura. Exatamente. Não adianta você querer achar que aqui vai montar algo com a cabeça do Brasil. Ah, mas no Brasil não. É assim. Ah, mas no Brasil é diferente. Não, pois é, no Brasil é assim, mas aqui... Você tem que se adaptar, sim. E eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de me adaptar com a situação de onde eu estou. Isso foi uma forma de vida, isso tem muito a ver com o processo de vida que você teve. Você teve que lutar por tudo. Né? Então, nessas lutas, você aprende muito, né? Eu vou me adaptar aqui porque eu preciso me adaptar a isso, senão não vai dar certo. É sobrevivência, né? Uma também, mentalidade né? de crescimento, né, de Lúcia? sobrevivência. Exato, uma mentalidade de olhar situações difíceis e fazer... perceber qual é a vantagem ou qual é o aprendizado que aquilo ali está te dando para você seguir em frente. A gente também tem um outro quadro aqui, que você fala rápido, pensa rápido. Gente, a Lúcia, toda vez que eu vou lá, eu tô querendo fazer meu cabelo assim, eu tô querendo fazer meu cabelo assim. Já teve algumas vezes ela fala assim, isso aí não vai rolar. Bem rapidinho. Márcia, é rápido. Nem adianta que você está querendo, não vai acontecer. Ah, tá bom, Lúcia. Então, aqui a conversa é rápida, é um bate-papo rápido, né? Sim. Você tem, assim, um speaker, alguém, né, que você admira, assim, que você quer compartilhar com as pessoas? Olha, que eu admiro... Olha, eu admiro a mim mesma. Ah, que linda! Muito bom! Você falou que eu tenho que pensar rápido. Eu admiro a mim mesma, né? Mas a admiração que eu tenho por mim não é admiração de dizer eu consegui sozinha. Sim. Eu tive um Deus, né? Exato. Sem ele eu não conseguiria, porque eu fiz tanta coisa nesse país que eu digo, eu sozinha não conseguiria. Então, essa é a admiração de ter um Deus que estava do meu lado o tempo todo. Então, eu admiro a mim mesma. Não é que eu sou, como é que chama? Tem um nome, não né? É narcisismo, não. É você honrar a sua história. Eu acho que é mais por aí, né? Exatamente. Exato. Lúcia, um palco que você gostaria de estar?
Olha, um palco, por incrível que pareça, eu gostaria de estar passando algumas coisas que eu aprendi nessa andança de cabeleireira, de ter começado no Brasil e aqui é no Brasil. Eu queria passar muitas informações para as pessoas no Brasil sobre tudo que eu vivi como cabeleireira e como empreendedora. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Ai, que bonito. É. Uhum. Uma característica para trabalhar com você que a pessoa precisa ter. Ela tem que pensar rápido. Ela tem que ter o olho que eu tenho. Ela tem que pensar quase como eu penso. É difícil. Porque a pessoa, quando ela entra na minha porta, eu sou assim, parece uma máquina analisando, escaneando a pessoa e pensar rápido. As pessoas têm que ter essas atitudes de pensar o que eu vou resolver nessa situação, o que eu posso fazer com aquela situação. Isso é uma coisa bem difícil. De achar, de encontrar. E de treinar as pessoas para isso. E de ser motivado, porque não é do primeiro dia que a pessoa talvez vai estar preparada, né, Lúcia? Porque eu não sei, hoje é diferente as coisas, mas eu fico pensando se é a experiência ou se é da pessoa mesmo, sabe? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. É ter esse olhar rápido, decisões rápidas, mas sábias, não é decisão de qualquer jeito. De qualquer jeito não funciona, ela tem que ser sábia, tem que ser certeira. Mas eu acho que isso é uma coisa, eu não sei, gente, explicar se isso é da pessoa ou é da experiência, como eu falei, repito de novo. Olha, dá um bom podcast E esse de tema. ambos também, né? Que às vezes a pessoa já é assim, mas a ambiência também fez. Eu acho que a sua história também te forçou muito a ser assim, né? E eu quero passar isso e às vezes eu preciso achar o caminho para passar isso para as pessoas, né? E essa minha dificuldade que eu tenho hoje de passar isso para as pessoas. Talvez venha outro livro por aí, né? Porque eu acho que se eu passasse isso para elas, ia facilitar muito a vida das pessoas hoje, né? De pensar rápido, decidir rápido, de achar solução rápida, ser sábia na decisão e ajudar muitas pessoas a não perder tanto tempo na vida. Sim. Entendeu? Lúcia, uma característica da comunicação da Alemanha que te encanta? É ser direto. Sem filtro, direto ao ponto. Não ficar rodando na história, que é uma coisa nossa, né, no Brasil, né? E eu acho isso fantástico. Então, agora uma característica do Brasil que você ama. Pau para toda obra. Boa. Realmente. Por isso que eu trabalho muito com os brasileiros, porque eles são muito pau para toda obra. O alemão, ele já tem aquela coisa, aqui, parou aqui e acabou. O brasileiro ainda vai, né, pensar, tá, então dá, a gente vai dar um jeito, a gente vai chegar lá, vamos fazer. O alemão é 880. E eu acho que essa mistura que eu faço de ser 880 dos alemães com o nosso jeito brasileiro é a mistura perfeita. Se você saber aplicar isso, é perfeito para o seu trabalho. Jeito alemão, um pouco do alemão e um pouco do... Essa mistura, ela não tem erro, é acerto. É o equilíbrio, né? É equilíbrio. É perfeito. É o equilíbrio. E a última nossa do jogo rápido aqui, uma citação, pode ser sua, ou uma frase, uma citação de alguém que te inspira, uma frase aí que... Olha, tem uma norteia a sua vida. Tem uma frase que eu busquei, um dia eu encontrei essa frase e eu coloquei até no meu livro, está lá no meu livro, né? Mas eu não lembro mais toda a história, mas ela dizia assim, eu não vou conseguir, que pena. Porque é uma frase assim, se você está no chão, você levanta, se você cair, corra, não desista, vai... Eu acho que a melhor frase que eu poderia falar hoje aqui seria a história da águia, que aliás tem no meu produto a águia, né? Que ela quando ela tem que se recriar de novo, ela passa por um processo de sofrimento, de arrancar todas as penas, de dor, isolamento, que é assim que é o ser humano. Quando ele está passando por uma nova fase, eu percebo isso com os meus clientes, quando eles estão buscando algo, eles somem. Amigas também. Quando minhas amigas somem, eu digo, estão fazendo alguma coisa diferente, elas estão como a águia. Elas estão rascando, tirando as penas, elas estão estudando, estão buscando algo. Ô, Lúcia, entendeu? E o recomeço passa pelo cabelo, né?
Passa pelo cabelo. O recomeço Olha, de uma carreira profissional, às vezes uma vida, divorciou, que é uma vida Exatamente. nova, vai casar, passa pelo cabelo. Passa. Eu sempre conto essa piada lá no salão mesmo. Eu falo assim, ó, mulher quando vem procurar o cabeleireiro, ela era igual um índio, quer guerra. Índio pinta o rosto, ele quer uma mudança, ele vai para a guerra. Então a mulher, quando ela tem um emprego novo, ela quer mudar o cabelo. Quando ela perdeu o emprego e não está bem, ela vai buscar o cabelo bonito para se sentir bem. Quando ela está num novo relacionamento, ela quer estar bonita. Quando ela vai buscar esse novo relacionamento, ela quer se preparar para isso. Quando ela está dentro do relacionamento e não está nada bem, ela vai também buscar isso. Né? E o contrário disso para muitas mulheres, quando ela chega no meu salão e começa a fazer coisa errada no cabelo, eu digo, você não está bem. Porque ela desconta também no cabelo. Aí ela desconta no cabelo e vai buscar o cabeleireiro para resolver o caso delas. Interessante. Muitas mulheres fazem isso. E eu sou assim também. Quando eu não estou bem, eu sei que eu tenho que trocar de cabelo, gente. Eu sei que eu tenho que fazer um cabelo novo, porque eu não estou bem. Eu começo a ficar chata. Eu começo a não ter vontade de me vestir. Eu botei um cabelo novo, nossa, aí o guarda-roupa, eu vejo tanta roupa bonita lá dentro que eu não via antes. Aí vem esse espetáculo aqui no nosso programa. Eu acho que ser cabeleireiro é você se inspirar em você mesmo. É o sentimento que você tem e como que as mulheres se sentem. Eu me coloco sempre no lugar do outro. Né? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro, eu sinto a necessidade do outro. E é assim que tem que ser, né? Certíssimo. Nossa, Lúcia, muito obrigada, Lúcia, por toda essa sua generosidade de compartilhar a sua história, também os altos e baixos, né? Não foram só os altos, você também trouxe aqui momentos que você teve que se refazer, como essa águia que você trouxe agora, os seus produtos, que o pessoal pode achar. É o meu no bebê, seu nasceu. site, né? E a gente quer pedir para você agora falar ali para nossa câmera quais são as suas redes sociais, o seu site, né? O seu salão, como é que as pessoas podem te achar? Olha, você me acha no Reshop Brasil, que é o nosso shop online. Você também vai achar o LS, que é a nossa marca, a gente também tem um site só para o LS. No Reshop Brasil, a gente ainda tem algumas outras marcas ainda, né? E vai permanecer algumas ainda. Nós temos o Lúcia's Studio, que fica ali em Schwab. É lá, se botar Lúcia's Studio, Reshop Brasil, olha, o Google lá te dá tudo. Parece que eu estou lá dentro, em todo lugar, porque assim, a minha vida toda eu fiz verbo, né? Desde que eu comecei aqui, eu aprendi tudo isso aqui na Alemanha, na verdade. Verbo é marketing, é marketing, né? é. Isso. Eu fiz sempre marketing, sempre nas redes sociais, eu gostava disso. Desde que eu botei o pé aqui, eu sempre fiz um antes e depois, e assim, e o Google foi pegando disso desde o começo, e hoje, se você colocar lá Lúcia's Studio, vai aparecer muita coisa sobre a minha vida, sobre mim, sobre tudo que eu fiz, onde eu passei, e assim... E os seus treinamentos, né? Os Para os treinamentos, profissionais. tem tudo lá dentro. Eu não perco oportunidades, né? Eu acho que o mais importante é a oportunidade de você ver a oportunidade em quase tudo que possa te trazer algum benefício. Então, sempre que alguém me convida para fazer algo, eu digo, lógico, hoje a gente é mais seletivo, não vai aceitando todas as bandejas, porque também traz prejuízos. Às vezes você vai num lugar que não vai te trazer nada, mas analisar isso um pouco e falar assim, eu vou lá porque eu sei que dali vai sair alguma coisa. Então, Nossa, oportunidades, né? A gente quer agradecer, então, por você ter agarrado essa nossa oportunidade. Pois é. Mas nós também queríamos muito pessoas como você, que tem essas histórias inspiradoras e também muito profissionalismo, muito estudo por trás aí de tudo que você vem fazendo e empregando pessoas, né? Trazendo aí toda uma economia também em volta do seu trabalho. Daquele desejo daquela menina de ter o cabelo bonito, né? E hoje eu posso ter o cabelo... E hoje você tem o quê? Cabelo bonito. E se não tá bonito, eu faço ficar. É isso aí. Lúcia, muito obrigada. Quero agradecer muito a sua presença. A Márcia aqui com a gente, comigo, né? Sempre minha parceira aqui também. E a você aí que também está nos assistindo. Esse foi o nosso episódio que a gente falou aí de empreendedorismo, de beleza. E você já sabe, aqui cada episódio tem aí um empreendedor diferente, um brasileiro diferente, mas sempre aí, ó, um bom speaker. Solte sua voz no mundo e vem aqui com a gente pro Pod Speakers. Até mais. Vem com a gente. Tchau.